Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Isabelle Redrosa e eu tô junto com a Fabíola Martins, a Joyce Soares, a Naila Broseguini e o Henrique Raposo para fazer a apresentação do seminário sobre o tema da vodka. Boa tarde, eu sou a Naila e eu vou explicar um pouco sobre o que é, onde surgiu, qual é o principal país que produz a vodka e quando surgiu. O que é? A vodka ela é uma bebida destilada incolor, quase sem sabor e com um teor alcoólico entre 35% e 60%. Onde surgiu? Não se tem certeza. Desculpa. Não se tem certeza da origem etimológica da vodka, mas ela é originária da Europa Oriental, não sabendo ao certo a sua origem exata, se é China, Japão, Rússia ou Polônia. Quando surgiu? Ela surgiu no início do século XIV e foi descoberta por volta de 1893, na Rússia, com o nome de aguinha, que é vodka em russo. E qual é o principal país que produz a vodka? O principal país é a Rússia. E a minha parte é isso. Boa tarde, eu vou dar continuidade. Bom, a relação da vodka com a Rússia é uma história totalmente grande, então eu vou tentar resumir um pouquinho. Como a Nara falou, a destilação da vodka em português é aguinha, ironicamente pelos russos ter o fator de beber muita bebida com teor alcoólico muito alto. E para eles a vodka, mesmo sendo com esse teor de 60%, ainda era aguinha. Bom, a vodka surgiu em meados do século XIV e era fabricada por uma igreja. Uma igreja fabricava ela. E como era uma bebida nova, uma bebida famosa, e os russos, que eram conhecidos mundialmente por ser o país que mais produzia e consumia bebida alcoólica, ficaram bastante interessados nessa bebida e começaram a comprar, principalmente da igreja. Bom, a bebida gerou, em geral, 53% da economia do país era por causa da vodka. Ela sustentava o país de formas assim gigantescas. E naquele tempo as pessoas não tinham conhecimento muito grande sobre a bebida, que faziam muito mal ao estômago se bebida constantemente. Então as pessoas usavam não só para o consumo, mas, por exemplo, para as crianças que eram desobedientes, as mães davam como castigo para beber vodka. Para as mulheres em parto, elas davam vodka para anestesiar. Para os machucados em si, usavam vodka para tudo. Então, era um país que era conhecido por beber muita bebida. E por esse fator, eles perdiam muitas guerras, porque o exército russo ia para as batalhas bêbados, alcoolizados. Ou seja, mesmo tendo um armamento pesadíssimo, um exército grande, poderoso, eles perdiam, porque estava todo mundo bêbado. Assim, e o presidente naquela época, vendo que isso estava acarretando fatos desagradáveis, em questão economicamente da Rússia, ele fez a primeira lei seca do mundo, que é a proibição de bebida alcoólica, né? O consumo de bebida alcoólica. Bom, como eu havia falado, a vodka gerava 53% da economia do Estado naquela época. E antes do presidente proibir, né, fazer a lei seca, o Estado tinha comprado a vodka da igreja. Na verdade, comprado, entre aspas, tomado a vodka da igreja. E depois ele tinha uma adega muito grande, cheia de vodka, e sim, eles ganhavam muito em cima da vodka. Bom, depois que ele fez o surgimento da lei seca, as pessoas, os russos, que eram acostumados a ter um vício gigante na bebida alcoólica, começaram a ficar inquietos, porque como era um vício e o presidente tirou brutalmente, as pessoas começaram a ficar inquietas, começaram a ficar inconformadas e, enfim. Fora que a renda do país caiu muito por conta da bebida. Bom, os nobres, que viram que a bebida dava muito dinheiro, resolveram começar a produzir. Então, os nobres produziam e, por exemplo, o Estado não tinha como falar para parar porque eram os nobres. Então, eles produziam. Com a lei seca, muitos grupos ilegais
de produção da bebida surgiram. Só que eles não tinham a fórmula correta da bebida, o que acarretou em vários envenenamentos e várias pessoas morreram. Em registro geral, cerca de 1 milhão de pessoas morriam por ano por causa de envenenamento da bebida. Bom, o Estado resolveu juntar o dinheiro e comprar essa bebida dos nobres, que era muita vodka, muita vodka. Mas como tinha lei seca que o próprio presidente criou, eles não poderiam consumir a vodka. Então ele teve a ideia de exportar essa bebida para fora, para os outros países. E deu certo. Só que os trens e ferrovias da Rússia naquela época não era muito favorável. Ainda tinha custos muito baixos. E eles ocuparam todos os trens e todas as ferrovias para transportar essa bebida, a vodka, que era muita bebida. Mas esses trens eram, como eu posso dizer, eles eram responsáveis por trazer os mantimentos para a população russa, principalmente para as cidades que estavam enfrentando o inverno naquela época do ano. E eles não conseguiram porque os trens estavam transportando as bebidas e não traziam os mantimentos para a população. A população ficava com fome. E isso gerou passeatas, protestos, manifestações com vários cartazes da população pedindo comida. E o governo se sentiu pressionado por essas pessoas, porque muitas pessoas estavam morrendo por causa da fórmula ilegal que estavam produzindo. E a economia do país, mesmo vendendo, estava caindo, porque as pessoas estavam quebrando tudo, dando ênfase dessa quebração das pessoas, foi quando as pessoas entraram no palácio e quebraram tudo e do palácio para conseguir alimentos e ainda por cima pegaram entraram na adega onde tinha toda aquela produção, todo aquele mantimento de vodka e quebraram em frente ao palácio. E como naquela época estava gelo, ficou um caco de vidro e bebida espalhada por todo canto. Então, enfim, basicamente a vodka foi conhecida pelos russos por causa desse fator, pela invasão, né, ao palácio e pelos protestos. E foi basicamente isso. E o presidente daquela época, sentindo, como eu falei, pressão por causa das pessoas, não viu outro jeito a não ser liberar a bebida, porque senão várias pessoas iam morrer, né? Como eu falei, 1 milhão de pessoas morriam por ano, e ele resolveu liberar a bebida. Só que, ao invés de ele liberar só a bebida, ele aumentou o teor da bebida alcoólica, ou seja, o que era 40, 50, aumentou para 60, 70% e começaram a beber tudo de novo. Enfim, claro, mesmo com a lei seca, eles não tiveram lei seca e o pessoal começou a tomar por consciência o mal que fazia, então eles bebiam moderadamente. E basicamente é isso. Boa tarde, eu sou a Fabiola. Eu vou falar um pouquinho sobre as matérias-primas para se produzir a vodka. A vodka, ela tem vários tipos de matéria-prima, sendo grãos, gramíneas e até tubérculos. Os principais grãos são a cevada, o centeio e o trigo. A gramínea que mais é utilizada para fazer vodka é a cana-de-açúcar. E também é utilizado tubérculos como batatas e beterraba. O interessante da produção da vodka é que ela é muito parecida, muito semelhante com a produção de uísque. Só que a destilação da vodka ela é feita em altas temperaturas, quando o uísque ele já é feito em uma temperatura menor. Então, isso que dá a diferença do sabor, por mais que os processos sejam semelhantes. E uma diferença é que a vodka ela tem um teor alcoólico muito alto, e ela é adicionado água. O uísque também tem um teor alcoólico alto, só que ele não é adicionado água, então esse é o diferencial da vodka. Mas aí vamos ver um pouquinho sobre os processos. Oi, boa tarde, eu sou a Joyce, eu fiquei com os processos das etapas. Bom, fermentação. Os cereais triturados e misturados com a água, formando o mosto, que é uma mistura açucarada. O açúcar do mosto é fermentado e transformado em água. A destilação. A concentração do mosto é aumentada por conta que
o álcool e a água se dissolvem em temperaturas diferentes. Evapora em temperaturas diferentes, podendo precisar de mais de uma destilação, por conta do aumentar a quantidade de álcool. Depois da destilação, a vodka vai para a retificação, que é onde tira a maior parte das impurezas da vodka. A filtração. É necessária a filtração para tirar o resto das impurezas da vodka, sendo usado o carvão ativado. A aromatização, que é o processo onde é feito para ocultar os sabores indesejáveis e os aromas indesejáveis, feitos através de café, pimenta, frutas e entre outras coisas. O envasamento é onde são colocadas, onde a vodka é colocada em barris, garrafas e latas. Olá, boa tarde. Novamente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a vodka no Brasil. Como foi visto anteriormente, a vodka ela é muito famosa na Rússia. Ela ajudou muito e prejudicou muito ao mesmo tempo. Mas a vodka também é presente no Brasil. O Brasil é o 5º maior mercado da vodka. Ou seja, a gente consome bastante vodka também. E ela é a queridinha dos barmans aqui no Brasil. Porque, como foi dito anteriormente, ela tem um gosto neutro, ela não tem um gosto muito acentuado. Ela se mistura muito facilmente com outras bebidas. Por mais que ela tenha um teor alcoólico alto, ela não tem um gosto característico. Então, isso facilita na hora de misturar ela com frutas, com chás, com ervas. Então, isso facilita na hora de fazer batidinhas, caipiroscas, essas coisas. No Brasil, se produz vodka. O Brasil, ele tem muita tendência, caso ele queira produzir vodka, seria muito bom, teria um custo-benefício muito bom para o Brasil, porque o Brasil ele é um país agrícola. Então, a gente aqui produz muito grãos, a gente produz muito cana-de-açúcar e a gente tem os melhores produtos agrícolas. Porém, a gente investe muito em cachaça. O Brasil ele é conhecido como o país da cachaça e tem um certo preconceito com isso. Por exemplo, assim, eles não veem a vodka brasileira como algo bom, então foca muito na cachaça e não vê que poderia sair uma vodka de qualidade. Então isso impede, de certa forma, que a gente prospere na questão da vodka. Mas quem sabe no futuro, novos investidores invistam em fazer produções de vodka totalmente aqui no Brasil. Existem poucas indústrias. Normalmente os produtos é feito aqui. A matéria-prima, o arroz, a cana-de-açúcar é exportado para as indústrias fora fazer a vodka, sendo que o clima é super favorável e daria super certo de fazer aqui no Brasil. Só que esse certo preconceito, ele impede que a vodka tenha um comércio melhor aqui. E é mais ou menos isso. Então ela é super consumida, só que ela é consumida de um país de fora, não nosso. E é isso.